palestra Conexão Marítima entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, organizada com o apoio do Grupo de Interesse em Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Inovação, a ser proferida pelos engenheiros Paulo Roberto Meirelles Medeiros e Roberto Arouso Cardoso. O currículo dos palestrantes estão disponíveis para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas. As distintas presenças vão me perdoar, não vou fazer a nominata para não demorar muito. E uma explicação para aqueles que não são sócios do clube. O clube promove a constituição de grupos de interesse. Os sócios se reúnem, têm um assunto de interesse comum e eles formam, então, um grupo de interesse. É um movimento permitido pelo Estatuto do Clube. O comandante Joel Medeiros, que é uma referência na Marinha, pela inteligência dele, ele é o inspirador desse grupo e essa palestra foi uma ideia dele. Infelizmente, o comandante Joel Medeiros está com problema de saúde, não vai poder comparecer, mas depois essa palestra está sendo gravada, depois ela vai fazer o upload dela para o YouTube, quem quiser assistir, está lá no Clube Naval, pode assistir a palestra, e com a palavra os palestrantes. Senhoras e senhores, boa tarde. É com satisfação que recebemos esse convite para proferir essa palestra. E eu gostaria de fazer um breve retrospecto. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou em junho de 2023 um edital de manifestação de interesse público, MP. E a C3 Engenharia, nós fomos selecionados para apresentar um projeto técnico e conceitual sobre uma conexão marítima entre os aeroportos do Galeão e do Santos Dumont. Ao encarar o desafio, nossa intenção foi de adotar um estudo calcado fortemente numa solução sustentável e lastreado sempre na preservação do meio ambiente, que poderá ser notado ao longo da nossa apresentação. Na realidade, essa solução que nós estamos apresentando é uma solução que poderia dizer pioneira no nosso país, em termos de ser a primeira embarcação elétrica a ser colocada em funcionamento para transporte de passageiros no nosso país. Feito isso, esse preâmbulo, nós vamos entrar então na nossa as nossas premissas adotadas foram as seguintes para esse projeto. Uma cidade é considerada inteligente quando ela agrupa os seus modais de transporte. Então, um dos pontos básicos do nosso trabalho foi a tentativa da integração desses modais. As premissas adotadas foram os modais de transporte integrados, um meio de transporte que é pouco utilizado e um potencial para o Rio de Janeiro ser considerado como a capital mundial do turismo. O Rio ele tem o seu perfil eminentemente voltado para o mar e com um dos mais belos litorais do nosso país, mas muito pouco explorado. Existe, inclusive, um projeto a nível estadual, que é o artigo 1º dessa lei estadual número 2.804, ela dá uma condição especial
quando esse transporte é destinado ao turismo. Então, é extremamente facilitado, né, o empreendimento quando a condição é voltada para o turismo. E a gente entende que, entre outras aplicações, o projeto ele tem um foco bastante agudo, né, no turismo. Há tempos, a cidade do Rio carece de um sistema de transporte marítimo, né, capaz de aproveitar o nosso potencial. As poucas iniciativas que ocorreram nos últimos anos encontram-se atualmente desativadas ou em estado precário, além de cobrirem ineficientemente poucas áreas da região. Nesse sentido, nosso objetivo é desenvolver essa área pouco explorada, porém de forma sustentável. O plano é criar uma rede de transporte de alta qualidade com foco no turismo e na mobilidade urbana, dotada de toda a segurança, utilizando embarcações e tecnologias mais modernas disponíveis, iniciando-se pela conexão entre os seus dois principais aeroportos, Galeão e Santos Dumont, localizado na Baía de Guanabara. Então, o nosso projeto, nós estamos trazendo aqui o projeto exatamente como entregamos à Prefeitura. Não significa dizer que a Prefeitura aprovou em toto ou desconsiderou, não. Esse foi o projeto que nós entregamos, assim como uma outra empresa que também foi selecionada por essa manifestação de interesse privado e fez a entrega do seu projeto. O nosso projeto escolheu, então, o terminal que fica em frente ao Santos Dumont. Ali tem o projeto de um terminal marítimo, e escolhemos no Galeão, exatamente onde tem um terminal rodoviário chamado Terminal Haroldo Melodia, e que congrega ônibus que vêm de todas as partes do Rio de Janeiro e de outros municípios mesmo, exatamente, que alimenta os estudantes e todo aquele complexo da cidade universitária, né? Ali tem uma vista de topo, uma vista. Ele está aquela parte branca. Não sei se aqui vai. Não. Tem uma parte branca aqui. Esse aqui é o terminal rodoviário. Nós escolhemos esse local para o terminal marítimo. Esse para o terminal marítimo e aqui é o rodoviário. Então, eles ficam integrados. Avançou-se até um ponto onde teríamos encontrado pelas cartas náuticas um calado apropriado, e esse é o caminho. Já existe um viaduto exclusivo, que é um viaduto talvez único no mundo, que tem um ônibus que passa a cada 15 minutos e não passa nenhum outro veículo nesse viaduto. E ele fica exatamente de 3 a 5 minutos do terminal do Galeão até o terminal do Fundão. Tivemos o apoio do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Universidade Federal, são praticamente, ali na ilha, circulam 120 mil pessoas por dia. Ele nos deu aí o apoio, e nós temos tido o prefeito da cidade universitária, que eu não sei se ele está presente, ou pelo menos ele tinha ficado de vir aqui, e tem nos dado o apoio lá na área. Aquela é a área, essa é a rota, né? Aquela área é a área utilizada, e logo ali tem a primeira conexão, aquela ponte, já virando à direita, já vai direto para o Galeão. Então, chegado no terminal marítimo, não existe nenhum obstáculo para que se cumpra um prazo de 3 a 5 minutos para estar no Galeão. E a ideia é que quando, por exemplo, o passageiro
chega no Santos Dumont com a sua bagagem, ali no terminal de Santos Dumont, com a sua bagagem, ele já faça o check-in ali, despacha a bagagem e já pega o talão de embarque, de tal forma que quando chegar no Galeão, ele já vai direto para o portão de embarque. E com isso ele elimina todos esses minutos perdidos, aquele estresse muito grande de ver se a passagem, tem que despachar a passagem. Nós desenvolvemos o trabalho através das cartas náuticas, né? E isso foi feito aí com o apoio da inteligência de muitos ex-companheiros da Marinha, né? Que fizeram um trabalho estupendo na definição dessa rota, né? E que nos ajudaram muito nesse trabalho. O projeto em si, ele prevê o cais de atracação, o pier, a definição dos tipos de embarcações, a definição dos terminais de passageiros, ele assegura a acessibilidade plena do ponto de vista de deslocamento de pessoas com dificuldades, né? E ele procurou ser feito dentro de um padrão de projetos, um padrão mundial de projetos, no sentido de possibilitar o investidor a captar nesses mecanismos financeiros, né, recursos, inclusive recursos não exigíveis, que existem quando o projeto preserva o meio ambiente, embarcações 100% elétricas. Isso existe, se ele está bem fundamentado, esses investidores eles não precisam nem colocar a mão no bolso, e eles vão diretamente encaminhar esses projetos a essas fontes. Nós apresentamos todas as fontes, fizemos uma pesquisa em todos os continentes, inclusive até no Japão, levantamos todas as taxas, isso fez parte do nosso trabalho, né? E o trabalho foi feito baseado nessas informações recebidas pela UFRJ, que nós já conversávamos com a UFRJ desde 2019, e através do planejamento estratégico lá da Ilha do Fundão. E, ao mesmo tempo, aproveitando a revitalização do Aeroporto Internacional do Galeão e as demandas da cidade universitária. Ali tínhamos 3 pontos, ali um círculo em vermelho, um círculo em azul e outro em amarelo. E chegamos à conclusão que o melhor ponto era no círculo azul, uma vez que era o mínimo trajeto percorrido pelo passageiro, para desembarcar e chegar até um veículo, né, que o levasse ali, ó. Isso foi previsto, então, esse é o layout da área, né, onde tem um grande salão de embarque, tem áreas de recepção de turismo, áreas de segurança, assistência social e de saúde, né, e bicicletário e também carregamento de veículos elétricos. E ainda, como referência, de um lado tem a vista da Baía de Guanabara, né? E do lado de trás ele tem um grande aquário onde os principais peixes que se encontram na Baía de Guanabara vão estar circulando dentro desse aquário. Um local bastante adequado. Isso aí dá para ver bem o terminal rodoviário com essas coberturas em branco. Aquela área logo atrás que tem várias árvores ali, é a área destinada ao terminal, que nós colocamos ao terminal marítimo, né? E o viaduto, esse é o grande viaduto, que está ali disponível, clamando para que venha a ser utilizado, né? Esse é o local, bastante bucólico até. E aí são os 3 modais, é o aeroporto, o projeto do terminal marítimo do Fundão e o terminal rodoviário Haroldo Melodia, fazendo a integração dos modais. Eventualmente já existe, inclusive, um translado hoje
Fundão até o Galeão, mas, na realidade, outros tipos de conexão poderiam ser feitos, como, por exemplo, esse desenvolvimento da UFRJ, da COP, né? O Maglev, que é um veículo que flutua magneticamente, né? Não toca nem no solo, e que poderia ser usado, mas eu vejo ainda o Maglev, para essa aplicação imediata, ainda é um pouco prematuro pelo estágio que se enconra a nível de certificação, de registro de patente e tudo mais. Então, mas a gente vê o Maglev como um futuro, por exemplo, para ser usado dentro da Ilha do Fundão. Quer dizer, todo o deslocamento dentro da Ilha do Fundão poderia ser feito unicamente através do Maglev e bicicletas. Nós também estamos sugerindo, ou se quiser alguma coisa dentro da sustentabilidade, pode-se usar um ônibus a hidrogênio, ou aquele que a gente chama, não é o VLT, mas é o VLP, é o veículo leve sobre pneus, né? Ou então um ônibus totalmente elétrico, porque os que estão sendo usados hoje pelo BRT, né, eles não usam energia limpa. Esse aí é o terminal lá no Galeão, onde ele chega, e ali é o terminal Haroldo Melodia, onde embarca ali no terminal rodoviário. As embarcações sustentáveis elétricas não polutivas, né? Nós temos aí fabricantes aí de várias áreas, né? Até eu ia pedir, tem um filmezinho. É uma das embarcações, só para os senhores terem uma ideia. Essas embarcações têm uma estabilidade incrível. O tipo da embarcação ele vai depender, na realidade, da capacidade de passageiros, e isso aí ainda tem uma pesquisa que nós fizemos no setor de turismo a ser desenvolvida e também na parte de transporte urbano. As embarcações elétricas a serem adotadas, elas são totalmente não poluentes, evitam estresse para a fauna e para a flora marinha, além de contribuir para a redução da emissão de gás carbônico. É zero emissão de gás carbônico. Também previmos no projeto, né, que foi entregue à Prefeitura, a aderência ao sistema da Amazônia Azul, que incorpora o e-navigation. Ou seja, muitos sistemas que estão desenvolvidos ali para dar todo o apoio técnico, né, a essas embarcações, para que elas tenham total segurança e total qualidade, né? O estudo levou em consideração atender simultaneamente a UFRJ e o aeroporto. O projeto contempla ainda os modernos conceitos de sustentabilidade. Eu queria falar também que na Ilha do Fundão nós temos o CENPES da Petrobras, nós temos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem o reator Argonauta, né? Temos cerca de 20 empresas do Parque Tecnológico do Fundão ali presentes, e fora a administração da ilha e outras empresas que já estão ali. No total, o contingente são 120 mil pessoas. E nós tomamos como base uma figura muito conservadora, que desses 120 mil pessoas, nós projetamos que 1% é que iria usar esse transporte.
Então, nós não fomos em nenhum momento, nós, vamos dizer, extrapolando, não, fomos muito conservadores. E a gente acha até que, eventualmente, poderia começar com 3 embarcações, depois, em função da aferição da demanda, se passa para 5 embarcações, e, eventualmente, chega-se a 7 embarcações, que é o que a Prefeitura está anunciando. Tem sempre uma reserva. Então, quando você usa 3, são 2 em operação e 1 em stand-by. Depois, 5 são 4 em operação e 1 em stand-by. E 7 são 6 em operação e 1 em stand-by, né? Ali, o cais ele avança, né? Até encontrar calado suficiente. São embarcações que necessitam de calado da ordem de 50 centímetros, de 80 a 50 centímetros. Quer dizer, mas mesmo assim essa área é muito assoreada. E como nós não fizemos batimento da área, todo o levantamento feito foi em cima das cartas náuticas, né? A gente não tem ainda essa certeza, mas precisa ser feito, né? Quem assumir, quem for operar, quem for implantar, tem que necessariamente fazer um batimento muito bem feito. Bom, está aí uma vista, e veja que tem saídas ali do terminal rodoviário para tudo quanto é lugar. Mas a primeira saída logo, que não tem ninguém competindo, ela já vai direto para o Galeão. Esse é o outro terminal, o terminal de Santos Dumont, que ficaria mais ou menos em frente ali ao shopping Bossa Nova, que existe lá. Ele está bem na entrada ali do shopping Bossa Nova, fica do outro lado da rua, né? E também tem a projeção, inclusive, com o uso de painéis solares. E esse aí é o tipo do terminal que, ao invés de ter bomba de gasolina, nós temos as bombas elétricas. Isso aí é uma fotografia que a gente tem de Londres, né? Onde já se usa esse tipo de transporte. E quando encosta uma embarcação, ela já automaticamente jogou a âncora, está na hora de liga o carregador, né, da bateria, ela vai tomar ali 20 a 30 minutos de... Se bem que essas embarcações, elas podem fazer cerca de 3 a 4 viagens sem recarga. Então, ela tem... E como são 15,8 quilômetros de distância, é um trecho curto. Já não para um alcance maior, já não é o mais adequado. Bom, como eu disse no início, o projeto ele é muito detalhado nessa parte de sustentabilidade e meio ambiente. E, dentre essas práticas sustentáveis, nós destacamos sistema de armazenamento e aproveitamento de águas pluviais, pavimentos permeáveis, tratamentos de resíduos sólidos, educação ambiental, estacionamento solar, máquina de troca de material reciclável, medidas de incentivo de emissão zero de carbono e inclusão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis estabelecidos pela ONU para 2030. Sistema de armazenamento e aproveitamento de águas pluviais, por exemplo, nós temos projetos já da própria universidade que está desenvolvido e implantado no próprio campus da universidade. Na parte de coleta de lixo, coleta eletrônica de lixo eletrônico, e também a colocação de uma escola ambiental com uma horta comunitária, principalmente lá no Fundão, né? Onde os alunos poderiam praticar estacionamento solar, onde teriam já o carregamento de todos os veículos, né? E, ao mesmo tempo, você poderia gerar uma energia
não será utilizada toda aí, pode ser inclusive vendida. Máquinas de troca de material reciclável, né? Adotando que, vamos dizer, se faz em larga escala na Alemanha, né? Você vai hoje ao supermercado da Alemanha, você já leva o engradado com as PETs usadas e tal, já coloca na máquina e recebe o voucher para aplicar lá dentro do supermercado. O que nós queremos fazer é que seja aplicado ou para bater na passagem, ou para usar no café colonial lá ou numa lojinha que tenha a parte comercial ali de apoio dos terminais marítimos. O nosso projeto a gente levou em consideração, as letras estão miúdas ali, mas eu só queria dar uma ideia geral. Ele levou uma simulação de tal forma que a gente mexia numa variável e já ia definir o valor, inclusive, da passagem frente ao investimento. Tinham vários. Então, ele é um modelo de simulação que você pode brincar com os valores e nós conseguimos um retorno de investimento de 15 anos, levando em consideração preço de passagens, que a gente chama de turística, quer dizer, quem vai para o Galeão, a gente colocou aqui R$ 55, o que não é muito além de que um táxi. E uma tarifa mais universitária, digamos assim, na ordem de R$ 20. Feito isso, nós temos um retorno de investimento de 15 anos no projeto. Ainda temos a medida de incentivo para redução, são os bicicletários, né? Aderência ao projeto, as ODS, e algumas conclusões. O projeto é execuível e adequado ao fim a que se destina, qual seja contribuir para tornar realidade a vocação maior da cidade maravilhosa que é o turismo, com boa campanha de marketing, destacando a qualidade dos serviços a serem prestados, é possível assegurar o retorno dos investimentos durante a operação comercial, já que tivemos o cuidado de optar por uma definição de demanda mais próxima da realidade para o Galeão. Se comparado à demanda aqui, porque o Galeão sofreu uma série de problemas ao longo dos anos, e é natural. Antigamente o pessoal do Nordeste, ou do Centro-Oeste, ou mesmo do Sul, ia para a Europa ou para os Estados Unidos, vinha ao Rio de Janeiro e embarcava. Então, esse é o conceito que o Cláudio Mantovanelli sabe muito bem, de rota direta. Então, nós tínhamos, naquela época, não tínhamos rotas diretas. Essas rotas passavam todas pelo Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, foram criadas rotas diretas. Então, hoje, o sujeito está em Fortaleza, ele vai para os Estados Unidos direto, ele não vem ao Rio ou São Paulo para depois embarcar. Então, naturalmente, não foi. O Galeão foi perdendo essa hegemonia, esse hub, né? O hub era o Galeão. E a gente acha que ele vai crescer. E até projetamos a projeção do Galeão mais ou menos idêntica ao que ele tinha na boa época. Tanto que a curva nossa de ascendência de demanda foi considerando aquela inclinação que já tinha no passado. Nos abstraímos desse último período, que tiramos fora, porque ele não Covid, tudo não representa a realidade, né? E, enfim, é algo em torno assim que, numa proporção, 3/4 da demanda são garantidos pelo Galeão, pelo Galeão não, pelo Fundão. O projeto ainda se mostra viável mesmo para o transporte público urbano, se adotar a tarifa de transporte especial, né? Ou se os governos federal, estadual, municipal aportarem anualmente recursos bem definidos para complementar as despesas operacionais, de forma a atingir a tarifa calculada para adoção do segmento de turismo, criando para a Universidade Federal do Rio de Janeiro uma tarifa especial para os estudantes em função
do aporte exercido. Quer dizer, no mundo inteiro, eu diria que mais de 90%, o transporte urbano é um transporte social. E os governos é que bancam esse transporte social. Aqui, os governos do Brasil, acontece o que está acontecendo com a ponte Rio-Niterói. Quer dizer, as embarcações eram do governo, os terminais do governo, e foi entregue para uma operadora operar o trajeto Rio-Niterói. Resultado, a operadora hoje diz que está entregando, que não quer mais operar esse trecho, porque ela diz que já tem um prejuízo superior a R$1 bilhão. Por quê? Combustível é caro. Interessante, quando nós fizemos a comparação de veículos com combustível contra veículos elétricos, em um ano de economia de combustível, a gente compra uma embarcação elétrica. Só a economia de um ano. O projeto é calcado maciçamente em diretrizes e práticas sustentáveis, o que possibilitará ao investidor e operador, através de uma boa governança, atingir mais rapidamente o patamar das empresas consideradas ESG. Nesse particular e, consequentemente, se habilita a ter ações verdes negociadas em bolsa que passam a usufruir de uma valorização na ordem de 30% quando comparadas com ações de empresas ainda não aderentes ao padrão ESG. Em se tratando de adoção pioneira no país, será imprescindível ministrar aos futuros operadores cursos de treinamento especializado a serem certificados por organismos credenciados e com assistência completa do fornecedor fabricante das embarcações selecionadas antes do início da operação comercial. Aqui eu vou fazer um parágrafo para dizer o seguinte: há, inclusive, pela sondagem que fizemos, nós não temos, infelizmente, não temos ainda fabricantes aqui no Brasil que estejam fornecendo esse tipo de embarcação. Mas temos até um dos fabricantes que nós consultamos, disse que estava pronto para implantar uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, exatamente, talvez até na própria Ilha do Fundão, que já tem galpão, já tem pier pronto, do outro lado do terminal, não fica, mas já teria essa infraestrutura lá, e que poderia já pegar a mão de obra da própria universidade para empregar nessa. O treinamento contínuo é, sem dúvida, uma forma de qualificar a mão de obra local, gerando empregos e tornando-se condição sine qua non para o sucesso do empreendimento com o lançamento de embarcações de passageiros 100% elétricas, estabelecendo um novo marco no cenário da engenharia naval do Brasil. A decisão pioneira da Prefeitura, aqui a gente tem que, inclusive, aplaudir essa iniciativa da Prefeitura e da CCR. A CCR é a empresa o organismo de infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, que justamente fez todos os estudos e está lançando um novo edital para a implantação. E vem atender as diretrizes projetadas para Rio 2030, do ponto de vista de preservação do meio ambiente, marcando uma nova era no país, com a perseguição incessante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, pois os 17 objetivos são contemplados no presente projeto, sendo 9 diretamente e 8 indiretamente. A adoção inicial do transporte aquaviário, em uma rota que pode ser considerada muito importante para melhorar a mobilidade urbana da cidade, tem intrinsecamente características maiores de turismo, já que permite, durante o belo trajeto, o compartilhamento direto de nossas belezas, como a Escola Naval, o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Ilha Fiscal, o Arsenal de Maria e a Ponte Rio-Niterói, verdadeiros símbolos da nossa cidade. A melhoria da mobilidade urbana, com o uso frequente dessa alternativa, funcionará como um estímulo permanente para que o transporte aquaviário,
venha a ter uma demanda crescente, quer para o turismo, quer para o transporte urbano, ajudando na consolidação de uma cultura local permanente e favorável a essa nova modalidade de transporte a ser adotada. A partir da operação dessa rota, outras já em processo de licitação, pela Prefeitura do Rio, por exemplo, irão se somar como agentes transformadores, desenvolvedores e propulsores do nosso turismo, baseado em um meio de transporte urbano de qualidade, como merece, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, as lagoas de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, a conexão Barra da Tijuca, centro da cidade, aliviando o trânsito caótico que hoje assola o centro da cidade, a Ilha do Governador e a Barra da Tijuca e tantos outros locais, sequiosos de um bom e seguro transporte que alie paisagens e momentos agradáveis, desestressantes seria a melhor palavra, para, ao longo dos seus trajetos, abrindo um sem número de oportunidades para investidores e empreendedores para o nosso turismo e para uma melhor mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro. Só ainda um registro, em outubro de 2003, foi o outubro mais quente já registrado nos últimos 125 mil anos. Tivemos mais recentemente, em 15 de março, o maior consumo de energia já registrado no país, ultrapassando pela primeira vez a casa de 102 mil megawatts. Isso são dados da Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo e que a gente ainda não acordou. Diante de evidências tão irrefutáveis, precisamos assumir um compromisso com as próximas gerações, de nossos filhos e netos. Ou seremos taxados de inconsequentes ou irresponsáveis, por não termos tomado tempestivamente uma efetiva atitude. Esse projeto pode ser um ponto de partida para essa mudança de atitude. Resta agora torná-lo realizável. Nós queremos aqui registrar com orgulho a possibilidade de termos contribuído com o nosso trabalho para que o Rio de Janeiro possa ter um avanço no transporte aquaviário. E um agradecimento especial aos componentes da nossa equipe e à Marinha do Brasil por todo o suporte recebido e suas contribuições para que esse trabalho chegasse ao final. Fica aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que nos possibilitaram formar uma equipe tão qualificada. Agradecimento especial ao Clube Naval, na figura do Almirante Prado Maia e do Almirante José Elque Fury, pela oportunidade que nos dão de apresentar para essa plateia especial que veio aqui nos prestigiar a nossa contribuição para a implementação de um moderno transporte aquaviário para o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve, eu vou fazer um resumo. A gente tem recebido na última semana algumas reportagens que a coisa voltou a andar, digamos assim, junto à Prefeitura. Então, na semana passada teve um acesso à licitação, é para ficar pronto agora no dia 6 de maio. Eu fiz uma pequena, eu e o Zé Carlos, a gente preparou para colocar um vídeo, é justamente um resumo, e a gente consegue ver várias similaridades com relação ao nosso projeto, com a tarifa. Vocês vão ver que algumas informações foram tiradas do processo licitatório, foram justamente as que a gente entregou. Então isso é uma satisfação, a gente sabia que a gente atingiu, já pelo menos contribuiu. Dá um videozinho, por favor. E a Prefeitura do Rio divulgou hoje os detalhes da licitação para a nova linha de barca entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão pela Baía de Guanabara. O Edmilson Ávila antecipou para a gente aqui com exclusividade, ontem no RJ1, a passagem vai custar R$20 e a previsão é que o serviço comece a funcionar em cerca de 2 anos. Antes de viajar pelo ar, o passeio pelo mar.
vai ter barca entre o Santos Dumont e o Galeão. O edital de licitação foi publicado hoje no Diário Oficial da Prefeitura. Esse é o projeto de como vai ficar a estação no Santos Dumont. O terminal vai ficar atrás do shopping Bossa Nova Mall. O passageiro pode ir caminhando do Santos Dumont até lá. O trajeto pela água deve durar 35 minutos. Serão 7 barcas, com intervalo de 15 minutos entre elas. Na Ilha do Governador, a base será nesse ponto na Estrada do Galeão. Um micro-ônibus vai fazer o trajeto entre a estação da barca na ilha até o Aeroporto Internacional Tom Jobim. A passagem vai custar R$20. O tempo total de viagem, contando o trecho com o micro-ônibus, será de 45 minutos e vai ser uma alternativa para fugir do trânsito na hora do rush. Isso faz parte de uma estratégia nossa de fortalecimento do Galeão, né? Então, a ideia é que a gente tenha mais uma alternativa, além do que já hoje existe e do que foi acrescido recentemente com o Terminal Gentileza, e mais uma opção de transporte, dessa vez aquaviário, entre os dois aeroportos. É claro que considerando a questão de demanda, o horário de funcionamento do Galeão, o horário de funcionamento do Santos Dumont. O objetivo principal é esse, oferecer uma alternativa adicional para quem vai fazer esse deslocamento. As embarcações e os micro-ônibus devem ser todos elétricos. O investimento total previsto é de R$106 milhões. Tem um aporte previsto de 24 milhões, que é o aporte máximo que o município vai fazer, e ganhará a licitação a empresa que ofereceu o maior desconto nesse aporte para o investimento total de cerca de R$100 milhões. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas está marcada para o dia 6 de junho. Quem vencer poderá explorar o serviço por 30 anos. Nossa equipe ouviu passageiros no aeroporto Tom Jobim essa manhã. Eles gostaram da novidade. Acho boa, acho que vai facilitar, né? Foge daquele trânsito, né? Convencional. Eu acho excelente, que vai simplificar muito a vida das pessoas. Pretende usar quando inaugurar? Pretendo, com certeza. Com certeza, nas próximas viagens. A ideia é excelente, mas ainda faltam 2 anos, Edmilson. Tem uma licitação pela frente, tem toda essa burocracia. Como é que vai funcionar? Então, vamos lá, bota aqui o telão, só para a gente ter um trajeto aqui. Então, primeiro a burocracia, você bota a licitação, as empresas têm que se apresentar, tem que mostrar a viabilidade, tem todos. Então, até junho, essa etapa. Se ninguém entrar na justiça, pode prorrogar um pouco, e aí 2 anos, até 2 anos para a construção aqui das estações. Então, você tem que construir, a gente não tem nada aqui, opa, sou um novo operador, já está pronto. Não, você vai ter que construir tudo. Os decks, né? Todo aquele esquema, né? Embarque e desembarque. Depois que eu dei essa notícia aqui, muita gente mandou mensagem para mim, vai dar certo esse negócio? O negócio não é assoreado aqui, será que esses barcos vão poder trafegar? E aí fui dar uma olhadinha nas barcas aí. A barca é essa aqui, Mariana, né? Chamam de, ela é chata, né? Não tem, então, justamente para não ter que dragar aquela região toda. São barcas, são 7 barcas que vão fazer esse trajeto, uma barca menor de 60 lugares, uma barca um pouquinho maior de 100 lugares. Então, não são barcas grandes e elas têm isso aqui, ó. Retinho, tá vendo? Você não tem aqui... O fundo, né, o casco é chato embaixo. Exatamente, você não precisa dragar para criar um canal para fazer com que... Então, seria caríssimo, né? Então, com essa possibilidade, gente, agora é aguardar se vão aparecer empresas com capacidade para operar. Eu acho que eu vou dar uma voltinha lá. Achei um passeio turístico bacana. Diferente, né? Uma novidade. Uma novidade para o Rio de Janeiro. Vamos ver como isso vai se comportar aí, se as empresas vão aparecer. Tomara que apareça. Bom, é isso. Com relação a gente viu aqui vários itens que foram falados na apresentação no caso do Aroso e que elas se repetiram no edital de licitação. O item mais importante que eu julgo é com relação a essa parte do 100% elétrico, inclusive os carrinhos que fazem ligação com o aeroporto. Depois o valor de tarifa, né? A gente cravou, a gente estimou 2 tarifas. R$20 e 55 para o modelo turístico. Então, no caso, eles estão botando um limite aí, um teto de R$20. Outro item que foi falado com relação à localização dos terminais. Ele apontou justamente, ele teve uma tomada aérea ali, que apontou justamente para o ponto que a gente está imaginando que é o melhor, que é próximo à subestação da Light. E, bom, e é isso. Acho que da minha parte é isso. Eu queria agradecer a palestra, engenheiro Medeiros,
posso chamar assim, Medeiros. E o engenheiro Cardoso, eu queria agradecer a palestra e a homenagem que fez à Marinha quando falou das belezas no trajeto, colocou o Corcovado, o Redentor, a Escola Naval, a Arsenal de Marinha, ele fiscal, a Marinha agradece. Mas muito interessante a sua palestra, esse assunto está, como foi mostrado até pelo filmete, está nas televisões, nas rádios, está todo mundo interessado. Eu acho que a sugestão não é para os senhores, a sugestão é para a prefeitura. Eu tenho sentido muita desinformação. As pessoas não, a imprensa está vendendo, entre aspas, o projeto de uma maneira incompleta. E eu escutei na rádio, dá a entender que vai desafogar o trânsito para a Ilha do Governador. Não vai. Vai melhorar, vai contribuir para uma melhora, mas não vai desafogar, né? Porque não é... Até a sua expectativa é bem curta, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela palestra e vamos passar um certificado que o Clube Naval entrega aos palestrantes. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os palestrantes. Só para agradecer aqui a presença de todos, eu acho que isso enriquece essas informações. Esse foi o projeto que nós entregamos à Prefeitura. A Prefeitura ela aproveitou parte do nosso projeto, parte do outro projeto e lançou o edital. Não importa, eu acho que o importante é que a derivada é positiva. Então a gente vamos para frente, vamos colocar o transporte aquaviário, que é de uma simplicidade muito grande, né? E melhorar aí a aparência, inclusive, do turismo do Rio de Janeiro, que a gente quer que seja a capital nacional do turismo. Muito obrigado ao Clube Naval e a todos os presentes aqui. Só um detalhezinho que importa, bom, a gente vai ter agora algumas tratativas com a Prefeitura, no CCPAR, porque o projeto foi feito e ele vai ser remunerado em função de quanto que ele foi aproveitado. Então, justamente na sexta-feira, a gente deve saber se a gente foi aproveitado em cerca de 30%, 50%, 70%. A gente não sabe muito bem essa métrica ainda. E aí, em função disso, a empresa que ganhar o direito de operar, ele vai fazer o pagamento e esse pagamento vai ser repassado para essas duas contribuintes. No caso, somos nós e uma outra concorrente nossa. Tá bom? Muito obrigado a todos. Hein? Senhoras e senhores, o evento está encerrado.